Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Não é situação, Pai, que vai calar nossas bocas. Não é parada, Pai, que vai calar nossas bocas. Não é um pequeno coronavírus, Pai, que vai calar nossa boca de declarar que o Senhor é bom, de declarar que o Senhor é o nosso Pai, de declarar, Pai, que em tempo e fora de tempo o Senhor continua sendo bom e o Senhor nos ama. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia. 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 Pode sentar, pessoal, vocês estão aqui. Aleluia. Então é isso, meu irmão. Nós precisamos ser ousados em meio às situações. Davi, ele precisou ser ousado em meio à situação que ele passou. Todo problema que se levanta, meu irmão, para a gente vencer ele, nós precisamos ser ousados para vencer ele. Porque se a gente tiver medo, a gente ficar tímido, aquele problema ele cresce diante de nós. Mas se a gente for ousado, meu irmão, se a gente for corajoso, nós vamos vencer cada situação que se levanta. Cada problema que vai se levantar diante da nossa frente, meu irmão, nós vamos vencer eles. Porque nós somos filhos ousados. Não foi nos dado o espírito de medo, não, meu irmão. Foi nos dado um espírito de ousadia. Para a gente partir para cima do problema e vencer ele. Então, meu irmão, se você ainda ficou tímido, seja ousado na presença do Senhor. Quando o Senhor proporcionar ambientes como esse, momentos como esse, seja ousado, meu irmão. Seja louco para o mundo. Seja doido para o mundo. Mas o que Deus quer é um coração. É a tua fé. Só Deus sonda o teu coração e sabe, meu irmão. O que você está passando, o que eu estou passando, o que cada um está passando aqui. E a gente precisa ser ousado para isso. Se a gente não for ousado, infelizmente, aquele problema vai ser ousado em cima de nós. E como eu estava falando, meu irmão, Deus pode habitar dentro de nós, Deus pode estar conosco, mas se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. Porque muitos cristãos passam necessidade, estão sofrendo. Porque infelizmente eles não querem agir, meu irmão. Infelizmente eles só querem que caia do céu. Infelizmente não vai acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz, meu irmão, que o banquete está preparado. E a gente precisa ir até ele e desfrutar dele. A gente precisa ter a palavra e desfrutar dela. Para que a gente possa desfrutar de tudo que está escrito nela. A gente tem que agir. Nós precisamos ser ousados, meu irmão. Então, da próxima oportunidade que o Senhor tratar com você, seja ousado, você que está em casa aí. E nós que estamos aqui, precisamos ser ousados. Cada um vai ter seu jeito, meu irmão, de se expressar. Né? Eu até fico brincando em casa com Bárbara. Eu, às vezes, quando estou louvando, eu dou cada grito. Eu falo bem alto, mas é meu jeito, meu irmão. Meu jeito para me expressar, eu quero dar o melhor para o Senhor. É gritando, é se expressando da melhor forma possível. Mas você tem o seu jeito. Cada um de nós tem o nosso jeito aqui. Mas o que o Senhor quer é um coração. Seja ousado. Não seja tímido diante de qualquer situação. E eu queria que vocês... A gente hoje vai falar um pouco, né? A respeito de uma pessoa. Né? Eu acredito que... Se você que está assistindo, eu acredito que quase todo mundo que está assistindo e vocês que estão aqui já ouviram falar do Espírito Santo. Né? Que é o nosso amigo, que é o nosso conselheiro, que é o nosso ajudador, que é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas muitas vezes nós não estamos considerando o tanto quanto essa pessoa precisa ser considerada. Eu falei logo no início aqui que Jesus, né, quando estava na cidade dele, ele não pôde fazer muita coisa. Por quê? Porque as pessoas olhavam para Jesus e diziam, ele, o filho de Maria, que tem as irmãs dele aqui, os irmãos dele estão com a gente aqui, é Jesus. E por conta disso, as pessoas não desfrutou do benefício que Jesus queria trazer para aquelas pessoas. E muitas vezes nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, sabemos que ele se entristece por ele ser uma pessoa, que ele está pronto para nos ajudar, e às vezes a gente não dá, se eu posso dizer assim, a reverência, o valor, a atenção devida que ele merece. Porque eu não sei se vocês já pararam para meditar. Uma pessoa que ele está pronta para ajudar, ela só vai ajudar se for solicitada. E muitas vezes a gente já tem essa, dentro de nós, já tem essa informação na nossa mente, mas muitas vezes a gente não agimos à altura o que ele merece para nos ajudar. Nós não solicitamos ele,
E Ele está pronto para nos ajudar em tudo. A Bíblia diz que Ele veio para nos ajudar em todas as coisas. Se você parar um pouquinho para meditar, quando Jesus estava na terra, todos os problemas que os discípulos se depararam diante dele, ou toda situação que os discípulos se depararam diante deles e não souberam resolver, eles corriam para Jesus. Em todas as áreas. Eita, eu não sei resolver isso não. Jesus, como é que eu faço? Era Jesus. E a gente vai ver aqui que Jesus, ele passou o bastão para o Espírito Santo. Quando Jesus foi, ele passou o bastão para o Espírito Santo e disse, pronto, agora é com o Espírito Santo. Vocês não estão só. Isso a gente precisa ter em nossa mente, meu irmão, que qualquer coisa que a gente precisar de uma ajuda, a primeira ajuda que a gente tem que solicitar é essa pessoa que habita dentro de nós. É o Espírito Santo, porque ele está disponível para nos ajudar. E se a gente não solicita ele, a gente está desconsiderando ele. E foi a mesma coisa que as pessoas fizeram com Jesus. Desconsideraram Jesus e não usufruiu do que Jesus tinha para eles. E se a gente desconsidera o Espírito Santo, a gente também não vai usufruir do que o Espírito Santo tem para nossas vidas. E porque muitas vezes a gente desfruta de algumas coisas e outras não. Porque em algumas coisas a gente considera ele. E em outras coisas a gente não considera. Então é isso que a gente tem que ter em nossa mente. Rapaz, existe uma pessoa pronta para me ajudar, então eu preciso considerar ele. Então eu preciso solicitar essa ajuda. E eu queria que você abrisse só para a gente dar início aí em Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu queria provar para você que mesmo Deus habitando em um lugar, se não houver uma atitude, uma ousadia ou um comando, Deus vai ficar impossibilitado de agir, porque não há um comando, porque não há uma palavra, porque não há uma ousadia, porque não há uma atitude. E no Gênesis 1 e 2 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu irmão, o Espírito de Deus estava sobre esse mundo aqui, ó. E ele estava todo em escuridão. Mas se você ler o versículo 3, quando diz assim, disse Deus, haja luz, e aconteceu que houve luz. E essa luz, ela só houve porque o Espírito Santo estava lá. E quando ele recebeu o comando, ele agiu para a luz acontecer. Deus, ele não fez, a gente já sabe que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. E quando foi criar o mundo, foi os três criar o mundo. Não só foi Deus. E a gente precisa entender que quando o Espírito Santo estava lá pairando, quando a voz do comando do Deus Todo-Poderoso, o Pai, ele dá o comando, o Espírito Santo é que faz acontecer a coisa. Na nossa vida não é diferente, meu irmão. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele veio para nos ajudar. Ele está pronto, preparado para nos ajudar, capacitado. Mas se a gente não solicitar ele, ele vai ficar lá parado. Mesmo querendo nos ajudar. Por isso que tem muitos filhos de Deus sofrendo. Por quê? Muitos nem sabem dessa informação tão preciosa. E outros não consideram tanto quanto. Prefere confiar na força do seu braço. Prefere confiar na sua própria inteligência. Prefere confiar no amigo, no conhecido. Mas não solicita o Espírito Santo. Quantas vezes nós passamos por um problema e a gente vai recorrer a uma coisa. Eita, eu me lembrei de fulano. Eita, eu me lembrei que eu preciso fazer aquilo para resolver a situação. E muitas vezes a gente desconsidera a pessoa que está dentro de nós, o Espírito Santo. E ele está pronto para nos ajudar, meu irmão. É como foi no início aqui. Ele estava lá, pronto. Estava preparado. Mas quando ele recebeu o comando, quando ele recebeu a ordem, ele agiu. Quando ele receber, meu irmão, uma solicitação nossa, ele vai agir ao nosso favor, porque foi para isso que ele veio. O papel do Espírito Santo é nos ajudar. E ele só vai nos ajudar se ele for solicitado, ele é educado. Ele não é como o diabo. O diabo, ele entra na casa de uma pessoa, bagunça, quer virar a casa de cabeça para baixo. Mas o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo, ele é educado. Ele vai ficar no canto dele.
Mas se ele for solicitado, ele vai agir. Se ele for considerado, ele vai agir a nosso favor. A gente vai ver um exemplo aqui. Queria que você fosse lá em 2 Samuel. A gente vai ver um exemplo aqui de alguns homens que consideraram a presença, que era o Espírito Santo que estava lá. E a gente vai ver a atitude deles e vai ver o que o Espírito Santo fez. Muitas vezes, né, a gente fica vendo a vida de outras pessoas, vendo Deus agir na vida de outras pessoas, ouvindo testemunhos, e a gente fica, meu Deus, por que isso acontece com fulano? Porque fulano, muitas vezes, quando está passando por alguma coisa, ele solicita essa ajuda. Ele solicita esse amigo. Ele tem comunhão com esse amigo. E é isso que nós precisamos ter. Precisamos ter essa comunhão com o Espírito. Lá no início, a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, toda tarde ele vinha ter comunhão com o homem. Toda tarde ele vinha conversar com o homem, instruir o homem, ter comunhão com ele, conversar com ele. E por que com a gente vai ser diferente? O plano de Deus é que a gente tenha comunhão todos os dias com o Senhor. O plano perfeito de Deus é que todos os dias a gente tenha comunhão com o Pai. Não é feito, eu falei no início, não é por conta de uma parada, não é por conta daquilo que Deus... Não, eu vou respeitar e vamos parar um pouquinho também? Não, meu irmão. O plano perfeito de Deus é a gente ter comunhão direta com Ele. E a gente precisa estar conversando sempre com Ele. A gente precisa estar dialogando sempre com Ele. Abra em Samuel, deixa eu abrir na Bíblia que é mais rápido, porque a gente tem pouco tempo. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Que diz assim: Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual invoca o nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles partiram dirigindo com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, salteres, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu, mesmo junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor interrompera a ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Castigo de Uzá, até o dia de hoje. Neste dia, Davi teve grande medo de Deus e questionou: como poderá vir a arca de Deus para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a família. Queria que você olhasse para cá. Isso aqui é uma história um pouco longa, mas eu vou parafrasear para você entender. Isso aqui, a arca da aliança, era onde o Espírito de Deus habitava dentro dele. Hoje a gente sabe que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Mas naquele tempo o Espírito de Deus habitava dentro daquela arca.
E aonde aquela arca estava, ali estava a presença de Deus. E Davi manda tirar da casa desse homem chamado Obed-edom. No meio do caminho, os bois tropeçam, o filho desse homem vai tentar segurar e morre. Então, aonde uma casa não aconteceu nada, o rei mandou tirar de lá para levar para a casa do rei. E quando chega no meio do caminho, meu irmão, acontece uma morte. Então a gente vê que mesmo a presença de Deus estando no lugar, mas onde ela não é considerada, até morte pode acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer morte em nossa vida. Por quê? Porque a gente já sabe que tanto salvação é um pacote, como morte também é um pacote. Morte não só é morte física, mas morte é falta, morte é passar necessidades, morte é todo tipo de sofrimento. Quando a Bíblia fala morte, é todo tipo de sofrimento. Só que essa morte foi morte física. Mas quando ela vai para a casa de outro homem, ela passa apenas 3 meses. E a Bíblia diz que a casa e toda a família desse homem foi abençoada grandemente. Então qual é a diferença? É a consideração. Onde na casa de um homem não havia consideração da presença de Deus que estava lá, nada aconteceu. Mas quando foi para a casa de outro homem, onde ele considerou a presença, valorizou a presença, em 3 meses só, a família dele foi abençoada grandemente. Ao ponto do próprio rei ficar sabendo, e quando o rei Davi ficou sabendo, ele mandou ir lá e pegar a arca. Por que Davi desistiu? Porque Davi estava vendo que, oxe, essa arca não está fazendo muita coisa não. Matou o homem, e ele questionou, oxe, como é que eu vou levar um negócio desse que está matando o povo para minha casa, para minha cidade? Mas depois, quando Davi viu que a consideração da presença mudou a família daquele camarada todinha e abençoou grandemente a família dele, Davi disse, não, agora eu quero. Porque Davi viu que o problema não estava na arca, mas o problema está na consideração, meu irmão. O problema está na valorização da presença de Deus. O que é que a gente traz para nós hoje? Nós temos essa presença dentro de nós. A Bíblia diz que quando Jesus foi, ele enviou outro, igual a ele, e passou a morar dentro de nós, e ele vai ficar conosco até as consumações do século. E muitas vezes a gente fica questionando, meu Deus, quanto tempo eu preciso ter de igreja para a minha vida mudar? Não tem tempo de igreja, meu irmão. Tem o tempo que a gente precisa considerar a presença para a nossa vida mudar. Na vida desse homem aqui, foi 3 meses. Mas quem vai dizer que a nossa vida muda é nós, é nossa atitude. É nossa consideração, a pessoa que habita dentro de nós. É isso que vai fazer a diferença, onde Deus vai agir, meu irmão, a nosso favor. E como eu não falei no início, Ele está pronto para nos ajudar. Ele veio realmente como nosso ajudador, como nosso amigo, como nosso conselheiro, como nosso companheiro. Agora, a diferença é, se a gente considera essa presença, a gente vai usufruir do que ela tem para a nossa vida. Mas se a gente não considerar essa presença é poderosa, essa presença não tem limites para ela, essa presença não tem barreira para parar ela, não tem distância para ela agir, mas ela vai ficar lá parada. Ela vai ficar lá pronta para agir a nosso favor, mas se a gente não se posicionar, se a gente não considerar, não valorizar, nada ela vai fazer. Nada vai acontecer. Pelo contrário, se a gente não vê muitas coisas de Deus acontecendo, a nossa carne vai querer logo murmurar. Vai querer logo falar mal. Ah, está acabando as coisas e não está nada acontecendo. Ah, meu Deus do céu, eu não sei não, viu? É só comigo. E começa a murmurar e começa a falar mal. Por quê? Porque nós temos uma carne. E essa carne, quando o Espírito, melhor dizendo, quando o Espírito não está sendo alimentado, vendo alguma coisa de Deus agir na nossa vida, a gente desfrutando, provando do que Deus tem para nós, a carne ela começa a chiar, meu irmão. A carne ela começa a crescer dentro de nós. Por quê? Porque a carne ela sempre vai querer falar alguma coisa. Ela sempre vai querer dar um palpite. Ela sempre vai querer dizer alguma coisa. E as coisas que a carne diz vai trazer maldição para a nossa vida mesmo. Mas quando a gente considera essa presença, quando a gente alimenta cada vez mais o Espírito, quando a gente vai se fortalecendo nele, criando uma intimidade, criando uma comunhão com ele, meu irmão, a gente vai desfrutando do que ela tem para nós. Porque é feito, eu falei no início, o banquete está pronto.
Agora nós precisamos pegar tudo que ele tem. Pegar de tudo que tem disponível para nós, né, nessa vida. Abra aí em Efésios, capítulo 5. Para você ver. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom em todo o tempo. Os planos e os projetos que ele tem, meu irmão, não parou não, por causa disso não. O que ele falou para a tua vida vai acontecer no tempo que ele falou. Não é por conta de nada que está acontecendo que vai paralisar ou vai adiar. Não. Vai acontecer, meu irmão. Agora nós precisamos valorizar essa presença. Nós precisamos considerar essa palavra. Nós precisamos considerar o que Deus tem feito, o que Deus tem falado ao nosso favor, para que as coisas aconteçam. Efésios capítulo 5, versículo 18. E diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é uma recomendação, meu irmão, para a nossa vida hoje. Quando Paulo fala para esse povo aqui, é porque esse povo passava por pressão. Esse povo aqui, existia ao redor desse povo aqui, muita gente adorando outros deuses. A prostituição aqui era grande. A pressão para sufocar os cristãos era grande. E Paulo estava recomendando, se encha do Espírito. Por quê? Porque Paulo sabia que uma pessoa cheia do Espírito, ela vai suportar muitas coisas. Uma pessoa cheia do Espírito, ela vai passar por os problemas, rindo da cara do problema. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não vai perder as convicções que Deus tem para ela. E é isso que Paulo recomenda a esse povo aqui, para que ele se encha do Espírito. E hoje o Senhor nos recomenda, nós precisamos se encher do Espírito. Porque se a gente não se enche do Espírito, é como o Gálatas está falando lá, a gente vai se encher da carne. Porque eu acredito que muitas pessoas não estão trabalhando, muitas pessoas passam o dia todinho em casa, mas a gente não vigiar, meu irmão, o diabo rouba nosso tempo. E a gente passa o dia todinho e não busca nada da palavra. E a gente passa o dia todinho e não tem nenhum relacionamento, nenhuma comunhão com esse ajudador, com esse amigo. Mesmo passando o dia todo em casa sem fazer nada. A gente olha uma coisa, assiste um filme, assiste outra coisa, vai olhar outra coisa. Mas o principal, que é comunhão com o Senhor, a gente deixa passar despercebido. E as pressões vêm. E o diabo vai se levantar no meio de comunicação, sai no meio da rua, conversa uma coisa, e o diabo começa a se levantar. Mas se você não estiver cheio do Espírito, meu irmão, você não vai vencer. Se você não estiver cheio do Espírito, sua boca vai sair morte, vai sair maldição, vai sair murmuração. Então nós precisamos se encher do Espírito. Eu até estava meditando nisso aqui, e até veio uma pergunta, por que ele manda nos encher do Espírito? E eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E diz assim, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Veja, meu irmão, se a gente parar para meditar nesse versículo, eu estava meditando aqui, as coisas que a nossa mente nem consegue imaginar ainda, meu irmão. Nossos olhos nem enxergaram ainda, nossos ouvidos nem ouviram. Está preparado para nós. Mas essas coisas só vão ser reveladas através desse versículo 18, se a gente se encher do Espírito, através do Espírito Santo. É através da comunhão com o Espírito, é através
se eu posso dizer, da amizade com Ele, da conversa dia a dia com Ele, que a gente vai começar a desfrutar dessas coisas que a nossa mente nem imagina ainda. Quantas coisas o Senhor tem tratado conosco que a gente diz, meu Deus, eu acho que é grande demais para mim. Não, eu acho que isso não é comigo, não. Deus usa uma pessoa para profetizar alguma coisa ou falar alguma coisa a nosso respeito. Rapaz, vai acontecer isso na tua vida. E a gente fica pensando, não, eu acho que é grande demais. A gente só vai ter a revelação dessas coisas, meu irmão, com a comunhão do Espírito. A gente só vai ter a convicção dessas coisas quando a gente tiver essa comunhão com Ele. Isso é que vai fazer a diferença. E a Bíblia diz aqui, quem não sabe melhor das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? E muitas vezes a gente quer resolver uma situação, e muitas vezes a gente quer resolver um problema, e a gente fica comunhão com um amigo, comunhão com a internet, comunhão com uma pessoa que tem uma sabedoria natural. Mas com aquele que sabe as profundezas de Deus, muitas vezes a gente não quer passar um tempinho de comunhão com Ele. Muitas vezes a gente não quer se submeter e dizer, rapaz, eu vou dominar a minha carne e vou. Quantas vezes o Espírito já nos incomodou de dizer, ora, vem orar um pouquinho, vem ler a Bíblia um pouquinho, não, vamos assistir isso. Quantas vezes? E muitas vezes a gente precisa parar para meditar. O que é isso? O que será esse incômodo? O que será essa coisa dentro? O que será essa percepção? É Deus, meu irmão, querendo que a gente cresça. É esse Espírito que quer nos chamando para essa comunhão. É esse Espírito que tem sede de revelar as profundezas de Deus para nós. Agora a gente precisa dar lugar a isso. Nós precisamos deixar, se eu posso dizer assim, deixar ser levado por essa intuição que está dentro de nós. A gente ser guiado pelo Espírito é aquilo que vem aquela informação dentro da gente. Acorda para orar de madrugada? É aquela informação, já veio muitas vezes para mim. Coloca o celular, já que tu não consegue se acordar de madrugada, coloca o celular para despertar. Quantas informações não já veio para nós dessas? Bota o celular para despertar hoje de madrugada. E muitas vezes nós dissemos o quê? É da minha cabeça. Mas se a gente parar um pouquinho para meditar, meu irmão, não é da nossa cabeça. Não é o diabo querendo que a gente perca a hora do serviço no outro dia. É Deus nos chamando para a comunhão. É esse Espírito nos chamando para nos revelar as profundezas de Deus. Porque Deus é o nosso Pai. E qual é o pai que não quer revelar os tesouros que tem para o filho? Qual é o pai que não tem o prazer de dizer, meu filho, olha, eu tenho isso, tenho aquilo para você. Meu filho, olha, tem tudo isso aqui preparado. Quem é o pai que não quer revelar? Para o filho se preparar. Para o filho andar de acordo com aquilo. Todo pai quer, meu irmão, o melhor para o seu filho. E Deus não é diferente. Ele vai usar o Espírito Santo que habita dentro de nós para estar nos aguçando para essa intimidade. Para estar nos chamando para essa intimidade. Agora é como a Bíblia diz, existe o livre-arbítrio. Ele nos chama. Agora nós temos que ir. Ele sempre vai estar nos chamando. Acorda. Não, vamos orar agora. Não, assiste mais isso aqui também. Eita, eu já assisti 3 ministrações e vem um negócio para me assistir outra. Não, já assisti demais. Não, meu irmão. É Ele te chamando para te revelar as grandezas que Ele tem para nós. Meu irmão, vou dizer o seguinte, o Espírito Santo, Ele nunca vai se cansar de nos chamar para a intimidade. Ele nunca vai dizer, você já buscou demais. Não, você já orou demais. Não, você já conversou demais comigo. Não. Ele nunca vai dizer isso, meu irmão. Ele também não é aquele que vai dizer, passa o dia todinho aqui e você tem seus afazeres, deixa de mão. Não, ele não vai dizer isso. Porque ele tem responsabilidade também. Mas quando você perceber dentro de você que existe uma inclinação, ou tem alguma coisa, rapaz, deu uma vontade de orar, ou deu uma vontade de... Vá, meu irmão. Isso é o Espírito te guiando, isso é o Espírito te chamando. Porque o desejo dele é te revelar as grandezas de Deus. Você já parou para meditar nesse versículo 9? Que a nossa mente não consegue imaginar. Os nossos olhos ainda não enxergou o que Deus tem preparado para ele. Se a gente for ver aqui, ele diz aqui, né? Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E quando a Bíblia diz que o ama, a Bíblia também diz que aquele que ama obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama
segue os meus mandamentos. E muitas vezes, meu irmão, tem hora que eu paro para analisar a minha vida e digo, meu Deus, a gente abre tanto a nossa boca e diz, eu amo o Senhor. Ah, Pai, eu te amo tanto. E muitas vezes o Senhor está nos chamando para perto. Muitas vezes o Senhor está lá. Rapaz, tu precisa orar mais um pouquinho. Rapaz, você precisa buscar mais um pouquinho. Você precisa ser mais intenso na leitura. Você precisa ser mais intenso na oração. E muitas vezes a gente diz, Senhor, eu te amo. Mas não obedece. Isso. E nós precisamos ser rápidos, meu irmão, para obedecer essas coisas. Nós precisamos ser rápidos a esse chamado do Espírito para a nossa vida. Porque se a gente não for rápido, meu irmão, o tempo vai passar. E muitas vezes a gente diz, mas rapaz, Deus disse que ia acontecer esse ano o dobrado na minha vida, mas eu não vi nada acontecer. Mas eu vi fulano aconteceu, ciclano aconteceu, e eu que estou na igreja e nada aconteceu. Porque muitas vezes a gente não fez nada para isso acontecer. Nós estamos sob uma atmosfera do ano dobrado nesse lugar. Mas se a gente não fizer nada, meu irmão, nada vai acontecer. Se a gente não dobrar a nossa intensidade de leitura, se a gente não dobrar a nossa intensidade de busca, se a gente não dobrar a nossa intensidade de comunhão com o Espírito, infelizmente a gente não vai desfrutar do ano dobrado. Porque não é porque foi lançada uma palavra que todo mundo vai desfrutar. Está disponível para todo mundo desfrutar. Mas se algumas pessoas dessa multidão não fizer nada, não vai acontecer nada. Infelizmente. Mesmo sendo a vontade de Deus que aconteça. Mas não vai acontecer porque o filho não está fazendo a sua parte. Porque o livre-arbítrio está aí. Porque se eu fizer a minha parte, vai acontecer. Então, meu irmão, nós precisamos se atentar para essas verdades. Nós precisamos se atentar para o que Deus está nos chamando para essa comunhão. A gente vê aqui, tem um tempinho ainda, a gente vê, abre em Atos aí, a gente vê um homem, né, com uma comunhão. Atos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 26. Que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lê? Eu queria que a gente se descesse até aqui mesmo. Mas aqui, meu irmão, me chama muita atenção, não é porque Filipe obedeceu, mas é porque Filipe atentou para a voz. Mas é a sensibilidade que Filipe tinha. Esse Filipe aqui é um daqueles diáconos, né, que quando a igreja, né, estava murmurando, porque ninguém estava distribuindo os alimentos, levantaram os diáconos. Filipe era um desses. E a Bíblia diz que levantaram homens cheios do Espírito. Então, quer dizer, esse Filipe aqui, ele era cheio do Espírito. E por ele ser cheio do Espírito, meu irmão, nesse lugar que Filipe estava aqui, ele estava evangelizando para uma cidade inteira. E imagina nós, tem hora que eu fico meditando, meu Deus, será que se eu estivesse numa cidade, curando o povo, através do poder de Deus, pregando, muita gente se convertendo, será que eu ia estar sensível para dizer, rapaz, deixa essa cidade aí e vai lá para o deserto, onde não tem ninguém? Será que na minha mente eu ia pensar, será que é Deus ou é o diabo falando? Porque a pessoa está pregando, as pessoas estão se convertendo, está nascendo gente de novo, o povo está ficando curado, é a vontade de Deus. Será que era a vontade de Deus sair daquele lugar para ir para o deserto, onde não tinha ninguém?
Mas uma pessoa cheia do Espírito, meu irmão, ela vai identificar qual é a voz de Deus e qual é a voz do diabo. E Filipe obedeceu à voz de Deus, foi até lá levar uma palavra para um homem. Por quê? Porque Filipe estava sensível à voz de Deus. E muitas vezes, meu irmão, se a gente não estiver sensível à voz do Senhor, se a gente não estiver cheio com essa comunhão com o Espírito, a gente muitas vezes vai dizer, ah, não, eu acho que é o diabo. Ah, não, eu acho que é coisa da minha cabeça. Ah, não, eu acho que isso aí... Não, meu irmão. Isso é a necessidade da gente estar cheio do Espírito. Para a gente identificar, para aí, é Deus ou é o diabo? Para aí, é Deus ou é da minha cabeça? Só cheio do Espírito, meu irmão, é que a gente vai decidir muitas vozes. Quantas coisas nós já passamos? Quantas coisas a gente nos diz, rapaz, eu acho que isso é de Deus. E vai fazer e quebra a cara. E vai fazer, eita, não deu certo. Porque a gente pensava que era de Deus, mas não era de Deus. Quantas coisas é de Deus e a gente acha que é da nossa cabeça. E eu digo, meu irmão, o remédio para isso é se encher do Espírito. E como se enche do Espírito? Uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de diálogo com Ele. Isso é que vai nos tornar cheio do Espírito, ficar sensível à voz do Espírito. E isso é o desejo dele. Mas se a gente não tiver esse diálogo, não tiver essa conversa, infelizmente nunca a gente vai ter uma comunhão com Ele, onde a gente possa estar sensível à voz dele. Eu gosto de dizer isso. Não é que o Espírito ele não fala, ele sempre vai falar. Mas é nós que não estamos sensíveis para ouvir essa voz. Deus não está mudo, meu irmão. Deus não está calado. Deus sempre está nos comunicando. Deus sempre está nos alertando. Rapaz, não vá por aí não, faça isso. Rapaz, faça desse jeito, não faça assim não. Rapaz, fale assim, não fale daquele jeito. Mas muitas vezes a gente não está sensível para essa voz e acaba fazendo, não é a vontade de Deus. E nós precisamos se deter com essa palavra, meu irmão. Por isso que sempre, quando eu passar por aqui, eu acredito que isso eu vou falar direto. Busca essa palavra. Vamos se envolver com essa palavra. Vamos ter comunhão. Vamos ter uma vida de oração. Vamos ser obedientes a esse chamado do Espírito. Quando Ele nos inclinar para orar. Quando Ele nos inclinar para buscar. Porque isso, meu irmão, vai nos tornar filhos fortes. Filhos que a cada dia está sensível à voz de Deus. Isso é que vai fazer com que a gente fique sensível à voz do Espírito. E nesses momentos, meu irmão, a gente vai ter direções. A gente vai ter sabedoria do alto. É esse momento que Deus se utiliza. Eu, quando está passando por essa pandemia, sempre eu me lembro da história de José. José também passou pelo momento de crise. No momento de crise, Deus não tirou José e disse, olha, vai passar pelos 7 anos de seca aí. Deus não tirou José do mundo, não. José estava lá no mundo. Mas o que fez José se dar bem no momento da seca, do deserto, foi a sabedoria de Deus. Foi ele estar buscando a sabedoria de Deus para que no tempo da bonança ele disse, não, vamos resguardar isso aqui. Quando vier a seca eu tenho. E qual é o plano e os propósitos que Deus tem para a nossa vida? Pode ser diferente de José, mas Deus quer nos comunicar. Mas Deus quer nos alertar. Mas Deus quer nos prevenir de muitos danos que o diabo está levantando para a gente lá na frente, meu irmão. Deus quer nos prevenir dessas coisas. Mas a gente precisa estar sensível à voz do Espírito. Mas nós precisamos estar nos enchendo do Espírito. Nós precisamos estar nos enchendo dessa palavra. Tendo uma comunhão com Ele, para Ele nos comunicar. Não é porque Deus foi com a cara de fulano. Não é porque Deus foi com a cara de José. Não, meu irmão. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe filhinho para agir, Beltrano, não. Não, meu irmão, Deus não age assim não. Deus quer agir na vida de todos os filhos. Mas naquele filho que está sensível, Deus vai agir. Naquele filho que é obediente, Deus vai agir. Naquele filho que está sedento, querendo aprender, desejoso em aprender, Deus vai agir. Então que nós possamos ser filhos assim. Filhos que buscam, filhos que se detêm com a palavra, filhos que têm prazer na lei do Senhor. É isso que Deus deseja, meu irmão. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Chega para cá para a gente encerrar. Então é isso, meu irmão. A palavra chegou ao fim. Se detém com essa palavra, meu irmão. Busca essa palavra. Para quando vier alguma situação, você ser ousado diante do problema.
Mas se você não tiver essa palavra dentro de você, é como aquele exemplo do copo de plástico, né? Um copo de plástico, quando ele está cheio de água, que você aperta ele, só vai sair água dentro dele. Mas se ele estiver seco, ele só vai fazer zoada. Se nós estivermos secos da palavra, quando vier a pressão, quando vier o arroxo, o aperto, a gente só vai fazer zoada. Então isso é a importância da gente estar cheio da palavra. E isso é a importância da gente estar transbordando dessa palavra. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que o dia mau ele não avisa quando vem. Os problemas ele não vai avisar, ó, amanhã eu chego. Não, meu irmão. Ele vai pegar a gente de surpresa. Mas a gente cheio do Espírito, a gente comunhão com esse Espírito, a gente vai ter sabedoria do alto para resolver cada problema que se levanta. Cada situação. Vai ter estratégia para viver bem nessa terra, meu irmão. Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não morreu em vão. Ele morreu para nos dar uma vida abundante. Mas agora nós precisamos fazer alguma coisa para que essa vida abundante aconteça em nossa vida. Amém? Então eu espero que vocês tenham sido poderosamente abençoados, né? Medita nessas coisas. Até estava meditando hoje de tarde e dizendo, meu Deus do céu, o Senhor precisa tratar comigo hoje à noite. Porque a gente precisa ter essa palavra para ajudar as outras pessoas também, meu irmão. Não só para nós. Mas o maior interesse de Cristo ter morrido na cruz foi para nos conquistar, para que a gente possa alcançar outras pessoas também. Amém? Então, está chegando ao final, né? Como o pastor sempre fala aqui, né? Se você é de nossa igreja e tem seu dízimo ou sua oferta, né? Procura, você conhece já o diácono Valmir, ou se não, qualquer pessoa que serve aqui, certo? Pode entregar a ele. O pastor está aqui toda tarde também, certo? Recebendo isso. A gente também está com a alimentação aqui. Se você não tem, está precisando de uma cesta básica, vem aqui, o pastor está aqui toda tarde. Ou se você tem, quer semear, traz aqui que o pastor está recebendo também, certo? Que esse é o momento onde a gente precisa compartilhar com os nossos irmãos, certo? Se você tem e outro não tem, traz, que a gente está distribuindo para quem não tem. Amém? Também os dízimos e ofertas, você pode trazer para aqui, entregar ao pastor, quem tiver aqui, não tem problema. Eles vão guardar e vai entregar à diretoria do nosso ministério. Amém? E para você que está aqui, se você quiser, traz aqui que a gente guarda aqui e o pessoal recebe. Amém? Então vamos tocar o último louvor para a gente encerrar. Cantarei desse amor para sempre, viverei esse amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre, viverei esse amor para sempre. Aleluia. Então fecha teus olhos, vamos orar para a gente estar encerrando. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te render graças, Pai, por a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a que muda a nossa vida, a tua palavra é a que nos dá a cada dia entusiasmo para viver, Senhor. É a tua palavra que a cada dia nos chama para perto da tua vontade, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque como iniciamos, dizendo que o Senhor é bom e que o Senhor nunca vai nos deixar só, Pai. Queremos declarar essas verdades, porque o Senhor é o nosso Pai, é aquele que nos supre, é aquele que nos alimenta, é aquele que tem cuidado com nós. Então eu quero te agradecer, Santo Espírito, que a cada dia o Senhor nunca desiste de nós, sempre o Senhor nos chama para perto, sempre o Senhor vai nos chamar para essa comunhão. E queremos dizer que a cada dia vamos estar mais sensíveis à tua voz, vamos estar mais obedientes ao teu chamado. E quero te agradecer, Pai, pelo dia amanhã, um dia abençoado, um dia triunfante, um dia de crescimento na tua palavra, Pai. Eu quero te agradecer por uma noite abençoada, logo que vamos deitar e vamos pegar no sono, Senhor, porque sabemos que o dia de amanhã é o Senhor que cuida para nós. E sabemos também porque a tua palavra diz, Pai, que aos seus amados o Senhor dá enquanto a gente dorme, Pai. Não vamos ficar ansiosos por nada nessa vida. Vamos confiar na tua palavra, que é a tua palavra, que é a verdade absoluta para nossas vidas. Eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cantarei desse amor para sempre, viverei esse amor para sempre. Cantarei desse amor